Você clicou aqui, então você vai conhecer um pouco da minha história, se você ficar até o fim desse vídeo. Eu quero contar para vocês a minha experiência que eu tive com Jesus. Eu era católica na época, mas eu não era católica praticante, quer dizer, eu era católica praticante, mas eu não era essa católica roxa, né, que tinha imagem, tinha que ter imagem, rezava terço. Eu não sabia, nunca soube rezar terço na minha vida, quando eu era católica. Fiz primeira comunhão, mas eu não sabia o que era comungar, não sabia de nada disso, né? Fui saber depois de adulta e depois de crente ainda, porque eu nem sabia nada disso. Mas isso não importa, né? Isso é passado. Quando eu me converti, eu joguei fora a única imagem que eu tinha na vida quando eu era católica. Eu tinha apenas um crucifixo de pôr no pescoço. A correntinha tinha quebrado. Eu acho que eu joguei fora a correntinha na época. Ficou só o crucifixo e eu guardava aquele crucifixo. Assim que eu me converti, eu joguei fora o crucifixo, né? E qualquer coisa de imagem que eu tinha, eu não tinha imagem, mas se eu tivesse revista do João Bidu, porque eu tinha revista do João Bidu, eu comprava, gostava de horóscopo, gostava de simpatia, e na revista do João Bidu tinha muita simpatia. Quando a gente era da escola, eu com as minhas colegas, às vezes a gente fazia umas simpatias daquelas, sabe? E simpatia é macumba, né? O católico, ele faz, ele não sabe que é macumba. Eu não sabia, pra mim era simpatia, não sabia qual que era a diferença. Também nunca procurei saber, porque também não me interessava. Era só fazer e a gente não vê maldade em nada. E o engraçado é que quando a gente fez aquela tal simpatia, realmente aconteceu de verdade. É coisa de menina, coisa de garota da época, assim, de escola, pra conquistar um rapaz, né? Misericórdia, porque o diabo ele faz também, né? Mas graças a Deus eu me arrependi, né? Depois que eu me converti, nova criatura em Cristo. Eu aceitei Jesus, comecei minha caminhada com o Senhor. Passei a usar saia, porque eu não usava, eu usava só calça. Parei de usar lápis, na época eu usava só um lápis e brilho labial. E era só isso. Gostava de músicas do mundo, né? Na minha época era LP. Tinha LP, fita. E eu gostava muito das músicas do mundo. Leandro Leonardo, aquelas músicas na época eu acho que era discoteca, não lembro direito. Mas essas músicas de que toca aí no... que tocava, quer dizer, nas baladas, acho que era balada na época, nem lembro mais. Na época minha era passinho, né? Você dançava passinhos, gostava muito. Tinha a música do Snap, fez muito sucesso na época, eu gostava, graças a Deus. Eu passei a gostar só das coisas de Jesus, é claro, a gente aceita Jesus como nosso único Senhor e Salvador. E a gente começa a ver uma nova vida, ter um coração alegre de verdade, feliz, limpo. E a gente se interessa só pelo Senhor e as coisas do Senhor. E é assim, né, nossa vida, nossa caminhada com Jesus. Vai passando o tempo e eu comecei a sofrer não, né, porque qualquer pessoa sofre, independente da religião, independente de ser espírita, ateu,
budista, Seixonoye, católico, crente, qualquer pessoa sofre. Mas eu passei por luta comigo mesmo, porque eu era uma pessoa muito melancólica. Eu acho que é isso, eu dava lugar para essas coisas. E aí depois, com o tempo, eu passei a sofrer as coisas que eu pensava, né? Que eu falava, acredito, porque o diabo ele pega essas coisas, né? E eu me lembro que na época eu tava gostando de uma pessoa da igreja e ele não queria nada comigo, né? E eu comecei a sofrer por isso. E na época as pessoas da igreja, a maioria delas, não me ajudaram. E eu sofri umas coisas dentro da igreja que eu acredito que qualquer crente possa sofrer, possa passar. E é passado. Deus não se agradou, Deus não se agrada do que muitos irmãos fazem. Mas foi passado e eu, graças a Deus, superei. Só que antes eu lembro que eu me afastei dos caminhos, eu me afastei da igreja, eu parei de ir para a igreja. Mas antes de mim parar de ir para a igreja, eu me lembro que eu frequentava uma igreja, porque eu era muito teimosa. Eu aceitei Jesus na sã doutrina bíblica, né? Não pode mais usar calças, você precisa trocar suas vestes. Você usava calça, você vai passar a usar saia. Você usava batom, você não vai mais usar batom. Porque Deus te fez assim, você, como imagem e semelhança de Deus, você é perfeito. Deus te fez perfeito. Deus te fez assim. Então é assim que Deus se agrada e é assim que Deus quer que você seja. Mas eu era teimosa, eu fui frequentar a igreja que não era assim. Aí eu passei por luta, por ser desobediente. Eu tinha vergonha de usar saia. Eu falo com toda a vergonha do mundo. Eu tinha vergonha, sim, de levar a Bíblia. Na minha época não eram muitas pessoas que eram crentes. Tinha muita gente, mas eu não era convertida de verdade, né? Porque quando você tem Jesus de verdade, quando você sente o poder dele, você não tem vergonha, você fica... Então, a palavra de Deus diz, né? Aquele que se envergonhar de mim vai ser envergonhado naquele dia. Passou o tempo, eu me afastei por causa né, da desobediência. Eu me afastei. Passei por lutas, porque foi Deus que permitiu pra gente aprender. Deus permite as coisas na vida da gente, pra gente aprender. Ai, Deus, acho que não tá